O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Num tempo de profundo silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, inclinemos a nossa cabeça e no íntimo do nosso coração rezemos, invocando o auxílio do Divino Espírito Santo, para que Ele nos faça compreender tudo o que essa palavra nos revela. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nós estamos caminhando para o fechamento do ano. Na metade de novembro, nós encerramos o calendário litúrgico, o ano, o ciclo das celebrações. E ainda em novembro nós já iniciamos o novo ano litúrgico com a leitura de outro evangelho. Nós estamos agora, daqui até meados desse mês, até dia 20 mais ou menos, nós estamos terminando a leitura do Evangelho de Lucas. Começamos em dezembro do ano passado, fim de novembro do ano passado, a ler o Evangelho de Lucas. E caminhamos já para os finalmentes desse texto. Hoje nós vemos uma das últimas cenas que acontece com Jesus, antes dele chegar em Jerusalém e ser morto na cruz, ressuscitar e voltar para junto do Pai. Nós estamos na viagem que ele começou há uns 20 domingos atrás, uma viagem para Jerusalém, com o firme propósito de dar sua vida, de entregar sua vida pela nossa salvação.
o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Jesus, do seu batismo até a sua morte, ficou 3 anos percorrendo o mundo, andando, viajando por caminhos e estradas, casas e povoados, levando a salvação para o que estava perdido. Tomem comigo o evangelho de hoje, número 9 do seu folheto, Lucas capítulo 19, versículos 1 até o 10º. O evangelho de Lucas tem 24 capítulos, quer dizer, a gente está bem perto dos finalmente. Logo depois dessa cena, já é a chegada de Jesus em Jerusalém. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Jericó é uma cidade, para quem viaja lá do norte do país para Jerusalém, fazendo a grande peregrinação para o templo de Jerusalém, você vai pelo Vale do Jordão. Quando chega em Jericó, é a última parada, é o trevo. Aí você pega uma subida enorme e é a última etapa para chegar em Jerusalém. Nós estamos aqui a mais ou menos 34 quilômetros de Jerusalém. Ainda, como é deserto e montanhoso, ainda uns 2 dias de viagem para Jesus chegar em Jerusalém. Então, o caminho decidido de Jesus. É importante a gente lembrar disso, porque ele está encerrando a viagem. Nós vimos desde o capítulo 12 que ele está indo para Jerusalém e numerosas multidões acompanham a ele. É muita gente seguindo e acompanhando Jesus. Grupos de multidões que vão à frente, no meio, atrás, aquela muvuca de gente. E é importante lembrar essa multidão que o acompanha, porque essa multidão, no final do evangelho hoje, vai ter uma dificuldade de entendê-lo. Está acompanhando Jesus, recebendo uma catequese de Jesus, escutando o ensino de Jesus, vendo os milagres de Jesus, mas a multidão não muda a mentalidade. Vamos lá? Jericó também é uma cidade muito rica. Tem um oásis no meio do deserto, ela está próxima do Mar Morto e do Rio Jordão. E é uma cidade onde é um tipo de condomínio fechado dos ricos. Uma cidade muito próspera. Herodes fez grandes palácios para os amigos dele. E Zaqueu era um funcionário de Herodes, morava seguramente numa das mansões do tipo Brasília, em Jericó. Vamos lá. Versículo 2. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. O oposto do que os fariseus e os mestres da lei e os sacerdotes gostavam. Os sacerdotes, os fariseus e os mestres da lei detestavam essa gente. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos, muito rico. Cobrador de impostos era um emprego público, que quem trabalhava nesse serviço era empregado do Império Romano, e ele não era só cobrador de impostos, ele era chefe dos cobradores. E tinha naquele período a prática muito comum, que era a corrupção. A abordagem era pessoal. Cada cobrador de impostos ia na sua casa, na sua roça, na sua venda, olhava o que você tinha, seus bens, suas posses, e anotava à mão. Então ele podia mudar os dados do jeito que desse na cabeça dele.
Se hoje, com todos os recursos da internet, não é? Dos dados e da ciência moderna, tem corrupção, você imagina naquela época. Então, era muito rico, era chefe dos cobradores de impostos, trabalhava para o Império Romano, que tinha invadido o país de Jesus, a terra de Jesus. Era gente muito odiada, porque arrancava o imposto e não devolvia em estrada, educação, saúde, não. Pegava esse dinheiro, mandava para o imperador e encaminhava para sustentar o rico sistema dos imperadores. Vamos lá? Versículo 3. Tá. Agora, nós vamos fazer um exercício. Nós vamos continuar a leitura e vocês vão comigo observar sete gestos de Zaqueu. Zaqueu vai ensinar a gente embora seja odiado pelo povo do país e da terra de Jesus, odiado pelos sacerdotes do templo de Jerusalém, odiado pelos fariseus e mestres da lei, Zaqueu vai ensinar a gente 7 atitudes para encontrar a salvação. Vamos lá? Primeira delas, versículo 3. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Para lá. Primeira pergunta é: você procura ver quem é Jesus? Irmãs, irmãos, uma das coisas mais assustadoras que existe nos dias de hoje é o quanto tem cristão que não entende nada de Jesus. Que de Jesus, no máximo, quer dele os milagres, mas não quer ele, não quer conhecê-lo, não quer vê-lo. Quer a bênção, mas não quer conhecer Jesus. Veja, ele procurava ver quem era Jesus, e não só isso, ele enfrentava muitos obstáculos. Você também quer ver Jesus. Você não levantou hoje cedo, com horário de verão, e veio para cá, sem outra motivação maior. Você quer ver Jesus. Quem quer ver Jesus, levante a sua mão para o céu e diga comigo: Senhor Jesus. Jesus, como Zaqueu, eu quero te ver. Mas eu te peço, me ajude a enfrentar e vencer os obstáculos. Amém. Agora preste atenção nos obstáculos que aparecem na vida de quem quer ver Jesus. Primeiro obstáculo, leia: mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia ver por causa de quem? Por causa de quem? Da multidão. A multidão atrapalha você de ver quem é Jesus. Ele era muito baixo. É como uma criança que vai à missa e que não enxerga nada da missa. Zaqueu era baixo. A multidão não permitia que ele enxergasse Jesus. A multidão é sempre um problema para a gente ver Jesus. Primeiro, porque a opinião da multidão também é muito confusa. Multidão é um trem descontrolado. Multidão, no que você começar a jogar pedra,
ela vai junto. Não é desse jeito? Hã? Multidão é uma coisa insana, em todos os sentidos. Seja nas eleições, seja numa passeata, seja num estádio de futebol, não é? Começou um burburinho, o pau quebra, joga qualquer trem em qualquer lugar, não é? Multidão é um trem insano. Zaqueu, embora Zaqueu, sendo rico, e uma das maiores dificuldades que rico encontra para ver Jesus é que rico não suporta a multidão. Os ricos, conheço muitos ricos que deixam de ir à igreja porque não suportam a missa com muita gente. Isso existe? A multidão impede, ela lembra o rico de coisas que ele já viveu na pobreza dele, que ele não quer lembrar. A falta de educação, a gritaria, o desconforto. Então, Zaqueu quer ver Jesus, mas tem problema. Primeiro, ele é baixo. Você pode também ter dificuldade para ver Jesus porque você se considera, ou o mundo te considera baixo, moralmente, espiritualmente, eticamente, fisicamente, afetivamente, emocionalmente, psicologicamente. Você pode se considerar, ou os outros considerarem você baixo, que você nem devia ir na igreja, você é tão baixo que eu não falo com você. A gente não usa esse linguajar? Então, esse baixo aqui, você pode aplicar também em outras baixezas, além da física. Tem baixeza moral, tem baixeza espiritual, tem baixeza ética. Zaqueu quer ver Jesus, existe no coração dele um sentimento de vazio, de esperança, de encontrar uma realidade nova que a riqueza não lhe deu, que os bens desse mundo não lhe deu, que as viagens e os hotéis de luxo, que as compras e as coisas importadas não lhe deram. Zaqueu quer ver Jesus, mas Zaqueu não dá conta, ele enfrenta obstáculos. O que é que você faz com os obstáculos que aparecem na sua vida espiritual, no seu desejo de ver Jesus? Essa é uma pergunta importante. O que é que você faz? Muitas vezes os obstáculos que aparecem na sua vida você vai na igreja e não gosta do padre. O padre não te agrada. Você não gosta da comunidade. Toda igreja que você vai, você implica com alguma coisa. Vamos ver. Pois era muito baixo. Versículo 4. Agora começa a atitude de Zaqueu. Ele procurava ver Jesus, mas tinha obstáculo. Era baixo, a multidão não deixava. Não conseguia ver. Versículo 4. Segunda atitude de Zaqueu. Leia. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus que devia passar por ali. Aqui tem duas atitudes de Zaqueu. Repita a primeira comigo. Zaqueu procurava ver Jesus. E enfrentava obstáculos. Segunda atitude. Zaqueu enfrentou os obstáculos. Correu. Zaqueu subiu numa árvore. Irmão, duas perguntas para a sua vida espiritual.
Na medida que os obstáculos vão aparecendo na sua vida espiritual, na medida que você não consegue rezar, não consegue ir à missa, não consegue entender, não consegue crescer espiritualmente, você enfrenta os obstáculos esforçando-se, você corre. Agora no horário de verão, eu fico olhando o tanto de gente que está chegando mais tarde para a missa, né? Vamos ajustar o relógio biológico. Você corre. Você sabe quanto você precisa. Você tem consciência do quanto você necessita encontrar Jesus. Você corre. Você se prepara mais cedo. Você percebe que você tem que correr. E se você não correr, correr significa enfrente e vença os obstáculos que estão atrapalhando você ver Jesus. Corra. E não basta correr, além de correr, a hora que correu muito, ainda subir numa figueira. Os pés de figo lá na terra de Jesus, eles dão muito nas rochas. A semente do figo é pequenininha, não é? Os passarinhos comem e fazem cocô nas rochas. Os pés de figo dão nas frestas das rochas aqueles pés enormes de 12, 15 metros de altura. Você corre, você sobe para ver Jesus, ou na medida que você vai enfrentando os obstáculos. Eu fui na missa e não gostei, fui naquela igreja e não foi bom, aconteceu um trem que não estava do jeito que eu queria, a multidão, o povo não quer estar na hora da reza, é uma barulheira dentro daquela igreja. Eu queria beber água e não tinha onde beber água, porque o carro dos bêbados, dos drogados, bateu lá no bebedouro hoje. Você vai se recuando e se retraindo por causa dos obstáculos, ou na medida que os obstáculos vão se impondo sobre você e na sua vida, você mete a mão no peito e diz: eu vou enfrentar isso. Que domínio os obstáculos têm sobre você na sua vida espiritual? Uma das coisas que mais consola a minha vida de padre é ver as senhoras, senhores idosos com dificuldade de andar, vindo sozinho de longe, apoiados na bengala. E hoje tem um punhado aqui na cadeira de rodas, tem 5, 6 na cadeira de rodas. Vamos dar uma salva de palmas para essa turma. Querer ver Jesus. Eu imagino que alguns que estão aqui na cadeira de roda vieram porque queriam, e alguns não queriam vir, vieram com raiva porque o velho e a velha queria vir de cadeira de roda para a igreja. Tem que querer ver Jesus e tem que enfrentar os obstáculos, tem que reagir. Os obstáculos vão aparecendo, meu joelho está doendo, arruma uma bengala. Bengala não resolve, arruma a cadeira de roda, mas vai para a igreja. Procura Jesus, avança, corre, enfrenta. Os obstáculos vão aparecendo na sua vida e você vai retraindo, não compensa, não adianta, eu fui, eu tentei, você vai se retraindo. Se você já está baixo, você vai ficando mais baixo ainda. E é isso. Correr. Você corre para ver Jesus? Você levanta mais cedo todo dia para ter tempo de ao menos 10 minutos antes de tomar o café e ir para o trabalho, você ter o seu encontro com Jesus? Você corre, acelera, chega em casa rápido para tomar banho, jantar, e antes de dormir ou ver o programa de televisão que você quer, você ter ao menos 10, 20 minutos para sua oração com Jesus? Você corre. Você sobe numa árvore para ver Jesus, você escala, você enfrenta os obstáculos. Tem gente que vem para a igreja, fala assim:
Eu tenho certeza que vocês vão rir. Mas tem coisas que não dá vontade, né, de rir, não. Eu queria que vocês chorassem mais do que rissem. Tem gente que chega em mim e fala assim, eu encontro, uai, a senhora sumiu, o que foi? Ah, não posso ir na missa não. Eu vou na missa, eu sento lá perto do ventilador, o ventilador faz mal para mim, eu começo a tossir, e passo mal a semana inteira por causa do ventilador. Eu falo, Dona Maria, senta no outro lugar, Dona Maria. Uai, é mesmo, né? Não tinha pensado nisso, não. Vocês acreditam que tem gente que faz isso com o diacho do padre? Eu vou, eu não escuto, o som está ruim, então muda de lugar. Muda de lugar, suba na árvore, faça a sua parte, movimente-se, reage. Se os obstáculos estão aparecendo na sua vida, se estão atrapalhando você ver Jesus, reaja, mude de lugar, mude o banco, mude a realidade que for necessária para mudar, mas não sossegue enquanto você não vê Jesus. Não sossegue, não volte para casa sem ver Jesus. Quarta atitude de Zaqueu, versículo 5. Aí, o microfone está com problema. Vamos lá. Versículo 5, leia comigo. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Para lá. Você faz um esforço do diacho para ver Jesus. Você arruma um lugar privilegiado para você ver Jesus, onde você vê Jesus num lugar onde ninguém vê. A hora que você consegue conquistar o seu lugar com o seu esforço, Jesus fala: desce depressa. Na igreja, de vez em quando a gente tem que dizer a um irmão, uma irmã: olha, você vai deixar de colaborar em algum ministério, deixar de ser ministro da Eucaristia, ou cantar salmo, ou dar catequese. A pessoa ela abandona a igreja, porque ela fala: eu demorei tantos anos para conquistar aquele lugar onde eu fazia o que eu gostava na igreja, e o padre me tirou. Eu só tenho mágoa e rancor desse padre e dessa igreja. Aí ela abandona, ela desce como Zaqueu, e nem olha na cara de Jesus, e nunca mais vai na igreja, e passa o resto da vida metendo o pau na igreja, porque alguém falou para ela: desce daí. Irmã, irmão, subir é difícil, mas subir supõe um esforço seu. Você conhece o seu gás, você conhece o seu desejo, o seu anseio. Subir é esforço seu, você batalha e sobe. Agora descer, porque os outros querem, muitas vezes para um rico é humilhante. É como alguém que chega na igreja, senta num banco, e de repente chega um membro da igreja e fala: desculpa, mas aqui senta o pessoal da música, aqui senta os ministros, aqui vai sentar uma autoridade que vai chegar. A pessoa sai com tanta mágoa e com tanta raiva, ela vai embora e não volta na igreja mais nunca. Descer não é simples, subir não é fácil, e descer não é simples. Zaqueu lutou muito para conseguir aquele lugarzinho de onde ele via Jesus. Jesus chega perto, Jesus olha para cima, vê Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa. Você desce para ver Jesus? Descer é também humilhar. Você engole sapo, você se rebaixa, você enfrenta
coisas sofridas para ver Jesus. Você se humilha para ver Jesus. Descer é um exercício mais difícil para quem era menino. Ontem eu li uma coisa muito bacana. Uma das interpretações que tem dessa de Zaqueu subindo na árvore é: quem é que sobe em árvore? Criança, não é? Zaqueu aqui é aquele que ouviu falar de Jesus e tem um desejo tão grande que é como uma criança inquieta, doidinha para ver aquele entusiasmo. Descer. Eu queria agora que você repetisse comigo esses 4 passos de Zaqueu. Diga comigo: procurar ver Jesus. Procurar ver Jesus. Enfrentando os obstáculos. Enfrentando os obstáculos. Correr. Correr. Subir na árvore. Subir na árvore. Descer. Descer. Deve ser a minha atitude. A minha atitude. Irmão, você só vai descer da árvore que você subiu nela se você experimentar uma coisa muito forte: o olhar de Jesus para com você. Tem muita gente na igreja, inclusive padre, nós padres, que ser padre é um status. A gente passa a ser visto aqui de cima. Tem muita gente na igreja que vai na igreja porque é reconhecido, é olhado de baixo por todo mundo, tem status. É preciso ter a coragem mais forte, que é a que vem agora. Tomem comigo. Versículo 5 até o final e o 6. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Levante a sua mão para o céu. Diga comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ajuda-me. Ajuda-me. Experimentar agora. Experimentar agora. O Senhor olhando para mim. O Senhor olhando para mim. E o Senhor me chamando. Me chamando. Me convidando. Me convidando. Para te levar. Para te levar. Para minha casa. Para minha casa. Jesus. Jesus. Eu não quero somente a bênção. Eu não quero somente a bênção. Eu quero a sua presença. Eu quero a sua presença. Na minha casa. Na minha casa. Amém. Amém. Irmão, pensa você hoje voltando com Jesus, empurrando sua cadeira de roda para a sua casa de volta. Pensa você sair da igreja hoje e voltar com Jesus, proseando com Ele, contando a sua vida. Pensa. Imagine você não só vindo aqui para pedir a bênção para cair lá, mas imagine você levando Jesus para sua casa, para dizer a Ele: eu quero que o Senhor entre na minha casa, eu quero que o Senhor faça uma avaliação e meta o pau e carca os pregos em tudo que precisa ser mexido e revirado na minha casa, no meu casamento, na minha família, na minha saúde, na minha economia, no meu afeto, na minha sexualidade, na minha ética, na minha moral. Eu quero que o Senhor entre na minha casa. E não só na minha casa, eu quero que o Senhor enfie e ponha o dedo em tudo, Jesus. Tudo, Jesus. Veja, versículo 6. Ele desceu depressa. Está vendo? Desceu. Depressa. Desceu. Depressa. De que é que você precisa descer depressa hoje? Continua. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Com alegria. Levante a sua mão para o céu.
Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hoje também. Hoje também. Eu quero te receber. Eu quero te receber. Na minha casa. Na minha casa. Com alegria. Com alegria. Bem-vindo, Jesus. Bem-vindo. Dê uma Jesus. salva de palmas para Ele. Olha, não é para levar Jesus para sua casa e ficar só barulhando e zoando as reclamações e as resmunguices no ouvido de Jesus, não. É para levar Jesus para casa com alegria. Com alegria, receber Jesus em casa é o quinto gesto de Zaqueu. Primeiro, ele procurava ver Jesus com tantos obstáculos. Segundo, ele correu. Terceiro, subiu na árvore. Quarto, ele desceu depressa. Quinto, recebeu Jesus com alegria em sua casa. Mas quando você recebe Jesus na sua casa, acontece uma coisa muito forte. E muitos de nós aqui não queríamos que Jesus fosse lá. Nós queríamos que a bênção dele fosse, mas ele mesmo ficasse aqui, de preferência no sacrário trancado. Muitos de nós não queremos Jesus lá, porque nós não queremos que ele meta o dedo em certas coisas que precisam ser mudadas, e que só ele tem poder de mudar. Vamos ver? Versículo 7. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa De um pecador. Se você achava que o povo já falava mal de você, sua família e seus vizinhos, antes de você levar Jesus para sua casa, você não tem noção agora. Os primeiros que vão recusar você entrar na sua casa com Jesus é a sua esposa, dizendo: logo você falar para mim de Jesus. Eu que conheço você, um marido que não vale nada, uma esposa que não vale nada, um filho que não vale nada, um pai ou uma mãe que não vale nada. Isso existe? Existe? Prepara-te. Se o trem estava ruim, vai piorar um tiquinho. A multidão é insana. A multidão que quer milagres de Jesus, multiplicação de pães, cesta básica de Jesus. A multidão não permite Jesus mudar o coração dela. Multidão é uma coisa insana. Multidão não converte, não tem metanoia. Multidão entra na igreja pensando do jeito e sai da igreja pensando pior um tiquinho. O que muda na igreja é se cada um, ao entrar na igreja e começar a ouvir a palavra, deixar de ser multidão. Quando você entra na igreja, você tem que experimentar Jesus olhando para você, falando com você. Você tem que deixar de ser multidão para ele mudar você. Multidão é um trem descontrolado. Se você leva Jesus para sua casa, os primeiros que vão dizer e murmurar, resmungar, dizendo: olha o outro falando de Jesus para nós aqui, como se ele não soubesse quem é esse vagabundo. Isso existe. Então prepara. Vamos lá. Agora tem a atitude de Zaqueu. Enquanto está todo mundo murmurando, uma fofoca danada no zap lá fora, todo mundo dizendo: você viu, olha a foto do fulano entrando todo piedosinho na casa dele, dizendo que voltou da igreja, que recebeu Jesus, que está trazendo Jesus para a casa dele. Olha aqui a foto do zap para você ver quem é esse camarada. Está vendo quem é? Enquanto está todo mundo no fuxico danado, murmurando, as canaleias em você, piorou mais ainda a sua má fama. Se você já era chamado de baixo, aumentou sua impopularidade. Mas você, ao receber Jesus na sua casa, você vai ter duas atitudes
Eu vou até pedir a você, incline a sua cabeça e põe a mão no seu coração, peça comigo a unção do Espírito Santo. Diga comigo: Divino Espírito Santo, Divino Espírito Santo, eu não quero somente que Jesus vá para minha casa, vá para minha casa, fazer o que eu quero. Eu quero, como Zaqueu, acolher Jesus na minha casa e deixar Jesus me transformar a minha família, a nossa vida. Amém. Amém. Agora vamos ver o que Zaqueu fez. O que é que Zaqueu fez? Versículo 8. Versículo 8. Vamos lá? Versículo 8. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor. Primeira coisa, quando você chegar na sua casa, fale para Jesus sentar e você fique de pé e diga: a partir de agora, aqui dentro de casa, o comando é do Senhor. A partir de agora, eu vou cingido, lâmpada nas mãos, prontidão de serva e servo. Lembra? A partir de agora, eu sou o servo. Eu não vou ficar dizendo aqui: Deus me dá isso, me dá aquilo, Jesus manda isso, manda aquilo, melhora isso, melhora aquilo. A partir de agora, Jesus, eu entro nessa casa, o Senhor entra, o Senhor senta, o Senhor é mestre, eu fico de pé, o Senhor manda, e o que o Senhor mandar, eu vou fazer. Quem topa isso, levanta a sua mão para o céu e diga comigo: Jesus, como Zaqueu, eu digo ao Senhor: manda, orienta, eu vou fazer. Abaixa a sua mão e presta atenção no que Zaqueu fez. Pode abaixar a sua mão. Quando você recebe Jesus na sua casa, acontecem 2 milagres. O primeiro é que você fica de pé e vira servo. O segundo, e disse ao Senhor. Leia comigo: Senhor, eu dou a metade de meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então, quando você recebe Jesus na sua casa, não vá embora porque o microfone está ruim. Quando você recebe Jesus na sua casa, você fica de pé e... Pode falar? Pode falar? Quando você recebe Jesus na sua casa, você fica de pé e permite Jesus entrar na intimidade da sua vida. Você permite Jesus entrar na intimidade da sua vida. Você confessa para Jesus tudo que você fez e até o que você supõe que você pode ter feito. Quando você não tem Jesus na sua casa, mas quer que Jesus abençoe você no seu trabalho, você compra uma casa grande, reforma a sua casa, levanta a sua casa, faz uma casa linda demais, até com dinheiro ganhado de forma desonesta. Mas quando Jesus entra lá, você diz: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres. Se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. O livro do Êxodo fala que se você roubou de alguém uma vaca, e a vaca vale R$1.000, você mata a vaca e come a carne dela, e alguém descobre que eu roubei uma vaca do seu Delbrando, eu tenho que devolver para ele 2 vacas, o dobro. Eu tenho que devolver para ele R$2.000. O livro do Levítico e Números fala que se eu roubei R$100,
eu tenho que devolver os 100 mais a quinta parte, quer dizer, R$20. Zaqueu é um homem que ultrapassa a regra, ultrapassa a lei, vai muito acima do que a lei manda. Ele que desobedeceu a lei para ser corrupto e desonesto, agora ele quer ultrapassar a lei para fazer muito mais do que a lei manda. Se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Se eu falei mal de você, eu vou pedir perdão e vou falar bem de você 4 vezes mais. Se eu defraudei a honra de alguém, eu vou recuperar a honra dizendo que o fulano não fez isso, e vou gastar 4 vezes mais energia para recuperar a honra desse alguém que eu desonrei falando mal. Então, quando você recebe Jesus na sua casa, Jesus toma o comando dos seus bens, e você deixa de ser picareta, desonesto, preguiçoso, corrupto, mentiroso. Você deixa de ser baixo. Você se eleva. O sinal de que Jesus está na sua casa, o sinal de que Jesus está na sua casa são 2. Você é solidário com os pobres. Não é a primeira coisa que fala? Eu vou repartir o que eu tenho com os pobres. Eu vou ajudar quem precisa. E não é só dando cesta básica, não. Às vezes, eu já repeti isso muitas vezes, às vezes é mais fácil dar uma cesta básica do que 1 hora de conversa para uma mãe, um pai idoso, doente, machucado pela vida, não é? O sinal de que Jesus entrou na sua casa é: que lugar as pessoas que necessitam de você encontram no seu coração, e que lugar a ética, a moral ocupa no seu bolso. Enquanto isso, está a maior fofoca lá fora, está a maior murmuração lá fora, o zap está cheio de mensagem lascando a lei em você, e Jesus toma a palavra. Versículo 9, leia comigo. Jesus lhe disse, leia, igreja, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar quem estava perdido. Irmã, irmão, Zaqueu tinha 3 obstáculos. Repita comigo. Ele era muito baixo. Ele era muito baixo. Ele era muito rico. Ele era muito rico. E ele era muito corrupto. E ele era muito corrupto. Ele era ladrão, né? Ele era desonesto. Ele era defraudador dos outros. 3 coisas que fazia Zaqueu ser baixo: fisicamente, moralmente, eticamente. Se você receber Jesus na sua casa hoje, tudo que faz você se sentir a pior criatura do mundo, o menor, o mais rebaixado, a psicologia diz que toda pessoa extremamente orgulhosa, vaidosa, extremamente narcisista, ela é tão insegura quanto a pessoa que tem todos os sentimentos de inferioridade, complexo de baixeza, de pequenez, porque são as 2 pontas do mesmo problema. Não se ama, não se respeita e não experimenta ser amado e respeitado por Deus. Queria que você experimentasse agora ficar no lugar de Zaqueu. Você quer que a salvação entre na sua casa hoje?
Hã? Levante a mão direita para o céu e responda: você quer que a salvação entre na sua casa hoje? Sim. Eu falei para Sandra, pode abaixar sua mão. Todo mundo conhece aquela de um irmão evangélico que todo mundo canta: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Só que tem um erro naquela música que nós não devemos cantar. Diz: quero amar somente a ti. Essa é a doutrina dos crentes. Doutrina de católico é: eu quero amar a ti, amar aos pobres, eu quero amar ao meu próximo como o Senhor me amou. Essa é a doutrina católica. Entendido? Essa música é linda, mas ela tem um erro. Nós não amamos só a Deus. Jesus falou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como Ele nos amou. Amar o pobre, amar minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, meu esposo, minha esposa, como Jesus me amou, dando a vida por mim. Por isso é que a gente não vai cantar aquela música hoje, mas nós vamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha. Sozinho eu não posso mais. Vem, Espírito. Vamos cantar. Incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. Peça a Jesus para ajudar você a experimentar o mesmo amor que Zaqueu experimentou. Diga comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu também. Eu também. Em muitas coisas. Em muitas coisas. Sou muito baixo. Sou muito baixo. Sou muito apegado aos bens. Sou muito apegado aos bens. Em muitas coisas. Em muitas coisas. Eu não tenho ética. Eu não tenho ética. Eu defraudo. Eu defraudo Os outros. os outros. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Apesar de minha baixeza. Apesar de minha baixeza. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu vou correr. Eu vou correr. Vou subir. Vou subir. Vou descer. Vou descer. Vou te receber em casa com alegria. Vou te receber em casa com alegria. Vou ficar de pé. Vou ficar Vou de confessar pé. meus pecados. Vou confessar os meus pecados. E a salvação E a salvação vai entrar na minha casa. vai entrar na minha casa. Hoje. Hoje. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Salva-me. Salva-me. Salva minha família. Salva minha família. Salva minha casa. Salva minha casa. Põe a mão no seu coração e continue a sua oração. Continue falando com Jesus, pedindo de Jesus a graça de ser transformada, transformado, curada, curado. Fale com Jesus. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar. Eu quero amar, Vocês. eu quero ser Vocês. aquilo que Deus quer. Sozinho Sozinho eu não
Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Canta, vem Espírito. Vem Espírito, Vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Fiquemos de pé, eleve as mãos e cante. Eu quero amar, Eu quero quero amar, eu quero ser. aquilo que Deus Só vocês, sozinho, sozinho, sozinho. viver. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, por seu sangue derramado na cruz, por seu sangue derramado na cruz, por seus por sofrimentos, seus sofrimentos, por suas dores, por suas dores, por suas lágrimas, por suas lágrimas, eu te peço, eu te peço, salva-me, Jesus, salva-me, Jesus, de todos os meus pecados, de todos os meus pecados, tudo que me faz ser tudo que me faz ser rebaixado pelo pecado, rebaixado pelo pecado, tudo que me rebaixa tudo que me rebaixa e me torna indigno e me torna indigno do nome de cristão. do nome de cristão. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ergue-me ergue-me de tudo que me faz de tudo que me faz ficar longe da sua graça. ficar longe da sua graça. Senhor Jesus, Senhor Jesus, faz-me descer do alto, faz-me descer do me alto, dê a humildade para descer me dê a humildade para descer e ficar diante de ti, e ficar diante de de ti, pé, de pé, como Zaqueu, como Zaqueu, para confessar para confessar as minhas as faltas. minhas faltas. Senhor Jesus, Senhor Jesus, diante da sua cruz, diante da sua cruz, do seu sangue derramado, do seu sangue derramado, eu peço perdão por todos os por pecados todos os pecados que eu cometi cometi e também aqueles que eu nem sei, que eu nem sei, nem tenho consciência nem tenho consciência que os pratiquei. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Erga suas mãos para a cruz, como Zaqueu, peça perdão das suas faltas, confesse as suas faltas, se arrependa das suas faltas, diga para Jesus que você vai mudar, que você vai corrigir sua vida, que você vai corrigir sua forma de relacionar com as pessoas, com os bens materiais. Diga a Jesus que você vai transformar tudo aquilo que rebaixava você e não deixava você ter a paz que só Deus pode te dar. Perdão, Senhor. Perdão por todas as ofensas, tudo que eu cometi, que eu defraudei contra meu irmão. Tudo, Jesus. Obrigado por me perdoar. Põe a mão no seu coração, abaixe a sua cabeça, agradeça a Jesus que trouxe a salvação para você, para sua casa, para sua família. Agradeça a Jesus que vai voltar com você para sua casa e vai levar a salvação e não bênção, e não ajudar você a conseguir mais coisas, mas vai libertar você de todas as coisas que não deixam você acolher a salvação. Agradeça a Jesus.